O dia começou com o Cruzeiro se manifestando, e na minha opinião de forma correta, por causa do que aconteceu na madrugada. E o Cruzeiro disse o seguinte: o Cruzeiro repudia veementemente e lamenta episódios de ataque às vidas de alguns de seus atletas ocorridos na última noite. O clube acionou as forças de segurança para que todas as providências sejam tomadas a respeito desse assunto. O Cruzeiro condena também os atos de ameaças ao goleiro Matheus Mendes do América, ocorridos após o confronto desse fim de semana. Episódios como esses só escancaram o quanto precisamos evoluir enquanto sociedade. O clube entende e acata as cobranças e críticas, mas que elas possam permanecer no âmbito esportivo e jamais sejam ataques, ameaças ou ofensas, independentemente da equipe ou clube. Uma manifestação importante, não dava para passar esse episódio, e aí vamos acompanhar toda essa questão, porque é importante que o responsável ou os responsáveis por isso não é um protesto, né? Todo mundo sabe o que é, isso precisa ser muito bem investigado. O presidente Pedro Lourenço esteve hoje no Rio de Janeiro em uma visita institucional à CBF, Confederação Brasileira de Futebol, conheceu a sede da instituição, teve uma conversa com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues, e também assuntos importantes da Liga Forte União. Então, o Pedro esteve para essa visita lá no Rio de Janeiro, também à sede da CBF. O Cruzeiro deve voltar aos treinos nesta terça-feira, e aí é um longo período até a estreia oficial na temporada. Jogo contra o Mirassol, última semana do mês de março, mas o Cruzeiro vai estudar sim, fazer algum amistoso, algum teste aí em meio a esse período. São 5 semanas, a programação vai ser divulgada semana a semana, tem que ver como vai ficar também a questão do carnaval, mas deve ser aí um período menor de folga, porque o Leonardo Jardim quer aproveitar, já que foi eliminado, o que sobrou para o Cruzeiro é uma pré-temporada de luxo. Então, vamos aguardar e acompanhar como será todo esse processo importante para o técnico implementar cada vez mais o que ele pensa, o que ele quer aqui no Cruzeiro. Temos informações importantes de mercado, mas primeiro eu quero dar as boas-vindas aqui a um novo parceiro que vem chegando aí para a Samuca TV, para as redes sociais, que é a Droga Clara. Droga Clara está sempre aí em todos os lugares. Na hora de comprar produtos em farmácia, você precisa ir na Droga Clara, e a gente chega com as ofertas da semana e agradecendo a confiança aqui no nosso trabalho. Seja mais um parceiro aí de sucesso aqui na Samuca TV, confira aí as ofertas. Muito bem, Droga Clara então, pode procurar aí, tem em todo lugar, no seu bairro aí com certeza tem uma Droga Clara, aproveite as ofertas da semana. Vamos lá, porque as informações de bastidores são importantes e o Cruzeiro está se movimentando, buscando algumas situações para atender aí ao pedido do técnico Leonardo Jardim. Mais cedo falamos sobre Lucas Ronier, que é um atacante jovem, é um jogador que realmente interessa, uma conversa já de mais tempo, só que o Coritiba ele tem uma ideia, ele avalia o jogador em 10 milhões de euros e esse valor ele afasta qualquer possibilidade de negociação no momento. Claro, por um valor menor, o Cruzeiro se interessaria ou se interessa. Tem que ver como o Coritiba vai pensar, é um atleta bem valorizado. O Coritiba tem a ideia de fazer uma venda aí, como fez do Igor Paixão na época, que é um ótimo atacante, está brilhando lá no Feyenoord da Holanda, mas teve a conversa, o interesse é real. Se vai avançar para concretização de negócio, para uma negociação mais firme, temos que aguardar. Mas é fato que é um jogador que agrada, é um ponta, por mais que tenha 20 anos apenas, é ponta, canhoto, joga pela direita, pode jogar mais centralizado também, faz
mais de uma função, inclusive. É um atleta monitorado aí nos planos do Cruzeiro. Vamos acompanhar o desfecho desta história. E uma outra questão importante. O Internacional está interessado realmente no lateral direito William. O William aí que vem sendo bastante questionado, né, pelo torcedor do Cruzeiro. O interesse é real, a gente confirmou essa informação e avançamos na seguinte questão. O Cruzeiro tem interesse em jogador do Internacional e poderia avaliar uma troca, tendo também uma questão importante que é a dívida que o Inter tem com o Wesley, pelo Wesley, atacante. Todo mundo se recorda, o Cruzeiro acionou a Câmara Nacional de Resolução e Disputa da CBF para cobrar o Internacional um valor aí, segundo o Cruzeiro, na casa de 7 milhões de reais. É o que o Inter deve pelo Wesley. Então, com o interesse do Internacional no William, a situação poderia avançar desde que solucionasse essa questão da dívida e algum atleta interessante poderia ser uma moeda de troca. Por exemplo, o atacante Wanderson, de 30 anos, ele é um nome que agrada. É jogador de beirada, pode jogar pela esquerda, pela direita. Ele foi contratado pelo Inter. O Palmeiras até parece que teve uma negociação no início do ano, depois não avançou. É um jogador que o Cruzeiro avalia bem, avalia como positivo, mas temos que aguardar. Durante toda a tarde a gente tentou contato aí com os envolvidos nesta história, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, o staff do jogador também, e todo mundo bem calado, né? Tomamos aí em ligações, mas seguimos apurando onde a fumaça há fogo. O nome não foi descartado, mas o que vai acontecer temos que aguardar e acompanhar. Lembrando que janela de transferência internacional se encerra dia 28. Depois, continua clube permitido a fazer negociação dentro do futebol brasileiro de jogadores que estão disputando os campeonatos estaduais. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!